eu me enganei. Confundi 13 com 12, é o 12. Desculpa, abra capítulo 12, Hebreus 12. Aleluia. Agora que eu vi a palavra aqui, é o 12. Versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Versículo 4. Ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrigia como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brote, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Amém. Podem sentar. Não julgue, não condene e nem se exalte. Só Deus pode fazer isso, não é verdade? Só Deus pode julgar, só Deus pode condenar, só Deus pode acusar, e só Deus pode ser exaltado, né? Porque Ele é digno, Ele merece. Irmãos, a palavra do Senhor que acabamos de ler nos ensina que Deus, Ele nos corrige porque nos ama. Mas no momento da correção, ela não é motivo de alegria. Você já viu? Quem é pai aqui, né? Mãe, dá um grito no filho para ver o que acontece. Ou se bater, ele para de chorar? Ou aliviou? Não, se ele fez o errado, você vai lá e castiga ele, e ele vai sentir a dor do castigo. Para ele, naquele momento, aquilo não é bom. Está doendo, ele está chorando, está sentindo uma dor. Né? Mas depois, o pai, a mãe chega no filho e fala: filho, você fez isso, fez aquilo, por isso eu te bati, né? Foi por isso que eu bati. Não bati por mal, não, eu estava te corrigindo. Foi uma disciplina que eu estava te dando. E Jesus, quando Jesus veio, a palavra do Senhor diz em João capítulo 1, versículo 18: a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
A palavra do Senhor nos diz aqui, irmãos, em João 13, 34, assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Jesus, me responda uma coisa, igreja. Em algum momento, ele deu algum ensinamento aos discípulos a respeito de divisão? Para Pedro, João, Tiago, Marcos, Mateus. Jesus deu? Está todo mundo me ouvindo aí? Amém. Amém, né? Jesus não deu nenhum desses ensinamentos de divisão, de separação, de preferencialismo, de um ser melhor, de um ser maior, aquele ser pior. Não, Jesus em nenhum momento falou sobre isso. Olha só, quando a gente vem aqui na palavra do Senhor, Lucas capítulo de número 18, escuta o que Jesus está falando, a partir do versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, dizendo assim: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será o quê? Humilhado. E quem se humilha será? Foi o que Jesus falou. É Jesus que está dizendo isso aqui, não sou eu. Não é você, não é o que você acha, não é o que você quer, não é o que você pensa. É Jesus que está dizendo isso. Mas por que será que por que será que nós achamos que temos um direito de se exaltar? E quando a gente faz isso, a gente se acha melhor do que o outro. Quando a gente se exalta na intenção de ser melhor do que o outro. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Esse foi para casa justificado e não o outro. Pois quem se exalta a si mesmo será humilhado, e quem se humilha a si mesmo será exaltado. Por que será que está ao contrário as coisas? Por que a gente muitas das vezes faz o contrário, hein? A palavra do Senhor responde para a gente, irmãos. Carne. Porque o Espírito, ele não faz essas coisas. Quem é que está vestido aqui? É o nosso corpo ou é o nosso espírito? Aqui com essa roupa. Nosso corpo. Nossa carne. Engraçado, eu comprei essa calça ontem, né? Aí eu não tinha visto hoje. Peguei, passei o ferro. Aí fui vestir. Quando eu vesti, olha como é que o negócio ficou aqui, ó. Eu pensando que ia chegar aqui, né? Para tocar, para cobrir. Eu falei, Isadora, acho que eu vou vestir a outra, porque está mostrando a meia. E não comprei, ficou desse tamanhozinho. Eu não tinha visto ontem, comprei ontem. Só lavei e passei, aí vesti. Só foi ver na hora. Aí eu estava sentado ali e fiquei olhando para o meu pé assim. Eu falei, Jesus, é desse jeito aqui, Senhor, que muitas das vezes a gente está espiritualmente desajustado, né? Quando a gente quer se arrumar bem, a gente não procura a melhor roupa para vir para o culto, né, para a casa do Senhor. Mas você já parou para pensar como é que está o seu espiritual? Como é que você prepara seu coração quando você vem para a casa do Senhor? Será que está bem ajustadinho, alinhadinho com a sua roupa, a gravata,
com o sapato, a meia. Mas muitas das vezes a gente nem se preocupa com isso. A gente se preocupa só em se vestir bem, em se mostrar o mais espiritual, o mais santo, o mais sério, o mais íntimo com Deus, que vê tudo, que recebe tudo. Isso, irmãos, só enche o nosso ego. Não tem nada de espiritual nisso. Se você acha que isso edifica a sua vida, eu vou ser franco a dizer para você, não edifica a sua vida. Porque emocionalismo não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não trabalha no emocional. Só existe uma área do seu e do meu emocional que o Espírito Santo trabalha. É quando a gente está depressivo, quando a gente está abatido. Na nossa mente não está ligada com o Senhor. Nosso espiritual ele está ferido. Aí sim Jesus vai lá para tirar a gente lá, para nos dar alegria, para tirar o abatimento do espírito, para nos dar a força que o nosso espírito precisa. Agora, eu confundir ou até mesmo comparar emocionalismo com espiritualidade do Espírito Santo, isso não tem nada a ver. Todas as vezes que nós fazemos isso, achando que estamos próximos de Deus, ou que estamos se edificando a si mesmo, né? A gente está se enganando. Realmente sentimos a presença de Deus na nossa carne e ela se arrepia, né? Nosso coração queima, nos alegramos, choramos, tudo isso acontece. Só que o irmão estava conversando lá, depois quando eu cheguei com ele, a gente começou a conversar, e ele falando em relação a esse sentido de como as igrejas estão hoje, como as coisas mudaram, e existe como é que eu posso dizer, um padrão espiritual hoje, em relação ao comportamento como ele acontece. E tudo isso distorce, quebra essa palavra que Jesus falou aqui, porque olha só, se você pensar comigo, analisar a palavra de Deus, Jesus ele disse assim: eu vim para o pecador. Sim ou não? Jesus ele disse: eu vim para o que está perdido. Quando um fariseu vinha até Jesus, que eram os religiosos da época, os mestres da lei, preste atenção como era que Jesus respondia para eles. Presta atenção como é que era o diálogo de Jesus com os fariseus e com a multidão. Presta atenção. Aqueles religiosos, eles se achavam, se gloriavam deles mesmos, eles se envadeciam. Pregaram um bocado de pedra lá, e estava lá a mulher pega no adultério, jogada lá na frente deles, sem Jesus. Na lei que Moisés nos deu, nós sabemos que a gente tem que apedrejar ela. Mas tu, o que dizes? E Jesus veio trazer amor e verdade, a graça e a verdade. Jesus levanta e diz uma coisa só: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Alguém atirou a pedra nela? Não. Mas hoje nós atiramos pedra para todo lado. Por quê? Porque nos achamos melhor que os outros. E Jesus está dizendo aqui que quem se exalta a si mesmo é humilhado, mas quem se humilha diante do Senhor. Ela ficou lá prostrada, cada um soltou suas pedras e foi embora, e ela continuou lá. Quando Jesus endireita o corpo, olha para ela e fala: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela fala: não, Senhor, ninguém. Aí o Senhor falou: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. O único que tinha autoridade, justiça, direito e poder para condenar ela, o único que podia pegar a pedra e jogar nela, não condenou ela. A única coisa que Jesus disse foi: vai em paz e não peque mais. E por que a gente não tem a mesma atitude que Jesus teve? Por que o nosso coração muitas das vezes é tão duro? Pelo amor ao irmão, para liberar o perdão, para aceitar, para abraçar e dizer: ó irmão, vamos orar junto aqui para quebrar isso aí.
Bora pedir ao Senhor misericórdia e graça para Deus nos fortalecer, para a gente caminhar juntos. Por causa da carne, irmãos. A divisão é uma obra da carne, porque o Espírito Santo de Deus não trabalha com divisão, ele trabalha com unidade. Se você ver 1 Coríntios capítulo 12, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo trabalha na unidade. Tiago capítulo 4, olha o que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? É uma pergunta que Tiago está fazendo aqui. E você, quem é que julga o outro? O julgamento que nós fazemos entre nós mesmos fecha o nosso coração para o amor que a gente tem que ter pelo nosso próximo, pela mão que a gente tem que estender para aquele irmão que está caído. Porque quando nós julgamos, olhando e apontando o erro do outro, a gente se acha melhor, está certo. E aí nesse julgamento, sabe o que a gente faz com esse irmão? Despreza, rejeita. Mas a gente não só julga, não, a gente também condena. Porque a gente está apontando o erro dele, né? A gente está acusando o erro dele. Mas a gente também está condenando aquela pessoa. Porque a gente está abrindo mão do que Jesus nos mandou. O primeiro versículo que eu falei, João 13,14. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, que também vós, uns aos outros, vos amei. Jesus está nos mandando nos amar uns aos outros, como Ele também nos amou. Eu já ouvi muita gente dizer que é difícil amar como Jesus nos amou. Se fosse difícil, Ele não teria vindo como homem. Ele não teria vindo nessa carne aqui que eu e você temos. Porque Ele veio nessa carne para provar para mim e para você que sim, é possível. Porque Ele não sofreu no espírito, Ele sofreu no corpo. E era um corpo físico, igual o meu e o seu. A palavra diz que Ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Passou pelas mesmas tentações que eu e você passamos. Jesus sentiu o que eu e você sente. Experimentou tudo que eu e você experimentamos em relação ao que é desse corpo, de paixões e desejos, mas sem pecado. Para provar que mesmo quando a gente sente raiva, a gente pode abrir o coração e perdoar. Que mesmo quando a gente sente indignação, a gente pode dizer: Jesus, limpa o meu coração. Não, Senhor, não deixa eu ter maus olhos para os meus irmãos. Porque você acha que Jesus ele não ficou indignado, não? Você acha que Jesus não sentiu raiva? Sentiu, sim. Raiva, a Bíblia deixa claro momentos de tristeza, de solidão, que ele foi abandonado. O que muitas das vezes eu e você acabamos cometendo com os irmãos, com a igreja do Senhor. E aqui em Tiago, capítulo de número 4, a palavra do Senhor está dizendo para que a gente não fale mal uns dos outros. É a palavra de Deus que está falando. Tiago capítulo 3, eu não vou ler aqui porque é uma palavra comprida, mas a igreja conhece essa palavra a respeito da língua. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que a língua ela é inflamada pelo fogo do inferno. Olha só. A língua é inflamada pelo fogo do inferno. Eu só quero ler o versículo de número 1 e 2. Meus irmãos, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo.
E aí vai falando a respeito da nossa língua, a respeito de muitas das vezes como nós usamos a nossa língua para falar. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 18, 21 e 22, que a língua tem poder para dar vida, para dar morte. E que nós seremos recompensados ou castigados de acordo com como temos usado a nossa língua. Você já parou para pensar? Já parou para frear sua língua antes de você falar? Você já parou para refletir um pouco antes de abrir sua boca e falar aquela palavra que você falou, ou que você sentiu a vontade de falar? Porque nossas palavras, segundo a palavra de Deus, ela diz que nossa palavra tem poder para dar vida e para dar morte. E muitas das vezes nós jogamos palavras de morte sobre a vida do nosso próximo, e não palavras de vida. Quando a palavra do Senhor diz que nós temos, no próprio Tiago 3 aqui, falando a respeito da única fonte que existe, mas que não pode jorrar água doce e água amarga. Eu acho muito lindo esse versículo, porque ele diz assim, versículo 9: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Deus está falando, não pode ser assim. Quem aqui tem fraquezas? Levanta a mão. Quem tem fraqueza? Pode levantar. Você tem fraqueza. Você tem fraquezas. Você tem falhas. Você tem defeitos. Você tem pecados. Você tem áreas que precisam ser tratadas, ser curadas, ser libertas. Mas só quem pode fazer isso é só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Mas Ele não pode fazer se você não quiser. Jesus não pode entrar se você não permitir. A gente vem todo dia de culto para a casa do Senhor. E isso é bom, porque mesmo não querendo, mas a gente vem. Mesmo com outras intenções, mas a gente vem. A gente senta, a gente ouve a palavra. Mesmo não querendo receber a palavra, mas o nosso ouvido ouviu. E a nossa mente vai lembrar daquilo. Mesmo que não caiu no coração, mas Deus é tão gracioso que trabalha até mesmo quando o nosso coração está fechado para receber. Porque Ele deixa gravado na nossa mente. E aí, no decorrer do outro dia ou da semana, Deus vai lembrar em algum momento aquela palavra ali para transformar o nosso coração. Jesus, Ele olha para o meu e o seu coração, irmão. E como é que está o seu coração hoje? Diante do Senhor. Porque essa palavra que eu estou trazendo aqui é a respeito de não julgar, de não acusar, de não se exaltar. Então é diante do Senhor Jesus. Como é que está o seu coração hoje? Amanhã vai ser um novo dia, né? Vamos deitar e vamos dormir hoje, mas amanhã vai ser um novo dia. E o que tem no nosso coração hoje, e a palavra do Senhor é uma palavra que fala para o hoje. Eu vou até ler para os irmãos aqui. 2 Coríntios 6 fala assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois Ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação. Digo, olha o que Deus diz: hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação. Então Deus, Ele trabalha no hoje, no agora, no momento que nós estamos abrindo nosso coração para Ele. Eu sempre carrego essa palavra comigo, que Deus ama a sinceridade do íntimo. E o Senhor, Ele sonda o seu coração, Ele vê como é que está o seu coração, aonde está o seu coração. E o desejo de Jesus, o plano de Jesus, é de fazer uma mudança que só Ele pode fazer. Só Jesus pode fazer essa mudança no seu coração.
O Espírito Santo, irmãos, ele tem se entristecido muito com as coisas que têm acontecido aí fora, de modo geral, em todas as igrejas. Porque o povo de Deus não tem vivido como o povo de Deus. Porque a gente vai lá dar uma olhadinha no passado e ver como é que Deus falava para o povo de Israel para se comportar. Não se mistura com as outras nações, para não pegar o costume deles, para vocês não se contaminarem, para vocês não se inclinarem para adorarem outros deuses. Aí a gente vem para o Novo Testamento. Jesus vem e estabelece a sua igreja. E a palavra do Senhor era essa: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Se vocês se amarem, o mundo saberá quem é Deus. Sabe por quê? Porque no mundo há divisão. No mundo há egoísmo. No mundo há orgulho. É o mundo que faz tudo isso. E o mundo inteiro jaz em quem? O maligno. E o maligno é o que? Meu e seu. É o nosso adversário, é o nosso inimigo. Né? Mas muitas das vezes, ao invés de ficar do lado do Senhor, que nos ensina o amor, a gente fica do lado do nosso inimigo, fazendo a vontade dele. Ele trabalha aqui, ó, na minha e na sua carne, nesses desejos que eu e você temos. Eu disse que o orgulho está lá no mundo, porque o mundo trabalha a favor da carne, mas eu e você ainda somos carne. Nós estamos aqui num culto espiritual, na casa do Senhor, viemos cultuar o Senhor, mas ainda eu e você somos carne. E é dessa carne que o Senhor ele quer nos livrar cada dia, transformando o nosso coração, renovando a nossa mente. Porque a palavra do Senhor fala que Ele nos deu a mente de Cristo, mas ainda insistimos em viver segundo a nossa mente, uma mente carnal, uma mente mundana. Irmãos, o orgulho não é de Deus. Não é de Deus. A divisão não é de Deus. Sabe o que é de Deus? O amor, é o perdão, é o que Jesus ele veio trazer: graça, misericórdia. Jesus disse: se der uma tapa na sua face, vira outra. Mas o primeiro, não é nem uma tapa a gente leva. Às vezes o irmão olha torto assim: vocês são crentes, eu quero me matar. Não está esganando as pessoas. Cadê o amor? Cadê o amor? O nosso coração ele precisa ser cada dia lavado, purificado e liberto pelo amor do Senhor. É o Senhor, irmãos. Não sou eu, não é o pastor. É o Senhor Jesus. É a palavra do Senhor. Quando você estiver na sua casa, quando você estiver na sua intimidade com o Senhor, seu momento devocional com Deus, lembre que só é o Senhor que pode transformar você. E que Ele está ali ao seu lado. E que o que Ele quer é que você abra o seu coração para Ele. O desejo do Senhor Jesus, para mim e para você, é que eu e você tenha comunhão com Ele. Irmãos, a palavra do Senhor diz que éramos, significa passado, não somos mais. Éramos inimigos da cruz de Cristo quando vivíamos lá no mundo. Mas em Filipenses capítulo 3, vou dar uma olhada, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses e ele fala que, eu vou até ler aqui, irmãos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas.
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Só pensam nas coisas terrenas, se comportam, agem como inimigos da cruz de Cristo. Sabe o que falta? Quando eu conversando com o Vinícius, falei isso ontem para ele, né? Que o que tem faltado são pessoas que têm coragem de falar a verdade. Mas até pode aparecer pessoas que têm coragem para falar a verdade. Mas aí a igreja ouve a verdade. Mas sabe o que falta para a igreja mudar? Temor de Deus. Porque você escuta a palavra, mas se você não praticar essa palavra, você não recebeu ela, você só ouviu. E quem ouve e não pratica engana a si mesmo. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Quer conhecer um verdadeiro cristão? Observe a conduta dele. Você vai ver pela conduta dessa pessoa. Jesus não deixou ninguém enganado, não. Ele disse: a árvore é conhecida pelos frutos. A gente vê uma árvore e sabe que fruta é aquela lá, porque a gente já vê o fruto dela lá, esse tipo de tronco aqui, essa folha que dá é dessa árvore e tal. Porque vê a fruta, né? Assim somos eu e você. A conduta que eu e você temos manifesta se sim nós temos e nós estamos no Senhor. Todos os dias, Jesus disse aqui na palavra, todos os dias eu e você temos que tomar a nossa cruz. Jesus tomou a cruz dele do lugar aonde ele estava. A irmã Érica pregou aqui, não lembro quantos quilômetros foram, quantos metros foram, mas eu acredito que foi uma grande distância, irmãos, até chegar no Gólgota, para ele ser crucificado. E era de tão... Jesus já estava tão fadigado que tiveram que pegar outro para ajudar ele. Porque os soldados viram que Jesus não estava nem suportando aquele peso. E era para ele mesmo ser crucificado. Uma coisa interessante, como é que era o nome do pai de Jesus aqui na terra? Mano. E José era o quê? O que é que José fazia? Trabalhar com madeira, né? Jesus cresceu mexendo em madeira, fazendo banco, mesa, cadeira, madeira. Ele cresceu. Olha o que Deus fez com o próprio filho dele. João capítulo 8, versículo 36, se eu não estou enganado, que diz, né, que ele não poupou seu próprio filho. E Jesus crescendo, vendo o pai trabalhando ali e também ajudando e fazendo, para um dia morrer no madeiro. E ele sabia, Jesus sabia que seria crucificado no madeiro. Então você imagina, Jesus pegava lá a madeira para fazer a mesa, pegava os pregos, batendo, e ele pensando, um dia vai ser na minha mão, um dia vai ser no meu pé. E foi crescendo, trabalhando nisso, até completar os seus 30 anos e começar o ministério. Até chegar o momento que o ministério foi completo e está lá crucificado. Um dia as mãos que pegaram um martelo, um prego e bateram na madeira, agora estava pregada na madeira, furada, sangrando, por mim e por você. Irmãos, eu só estou falando aqui por alto, porque se a gente fosse aprofundar muito na palavra de Deus, a gente vai passar a noite aqui. Mas eu quero só capturar a mente dos irmãos aqui. Para pensar um pouco comigo no sofrimento psicológico que Jesus ele teve durante esses momentos da infância dele, da adolescência e da juventude dele, trabalhando como carpinteiro. Porque Jesus era humano,
mesmo sendo Deus, mesmo recebendo toda a plenitude de Deus, mas Jesus era humano. Então ele sofria psicologicamente, irmãos. Imagina a dor naquele momento lá do Getsemane, né? Como a palavra fala, que saiu gotas de sangue do Senhor. A agonia que ele sentia. E a palavra descreve isso, que era na alma dele. Então imagina como é que Jesus estava agitado psicologicamente. O medo era tão grande, a preocupação era tão grande, a aflição era tão grande que ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim. Por um momento Jesus disse isso, humanamente falando, mas o coração dele sempre foi voltado para o Pai, porque ele sempre disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas sempre a vontade do Pai. Glória a Deus. Aleluia. E lá na cruz, Jesus fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu, terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus. Mas Jesus deixou uma palavra para mim e para você, como igreja do Senhor: unidade. Porque eu e você somos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, olha o que a palavra do Senhor diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em tremor, e em grande tremor. Hoje em dia não se fala mais do sacrifício de Jesus, do propósito do sacrifício de Jesus. Hoje as pregações são sobre campanhas, são sobre dinheiro, são sobre milagres. É um mamão. Estão usando a palavra de Deus para falar das coisas terrenas. Querem enriquecer a igreja de bens materiais, de dinheiro, mas não querem enriquecer a alma. Os pastores, os líderes hoje não estão mais preocupados com a alma da igreja. Não quer mais levantar o caído, quer encher a igreja para ter número. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Nós temos igrejas cheias de pessoas vazias, porque não adianta nada. A igreja está cheia, está lotada, até na porta nem caber, como Marcos 2 lá, Jesus na casa, e Jesus não está presente. Porque é o que tem acontecido muito por aí. Porque as pessoas vão por causa do homem, vão porque a palavra do homem é assim, vão porque ali é um lugar não sei o que, de cura, da bênção, do milagre, vão receber lá a minha chave do carro, da casa, e esquece da alma. Louco, foi o que Jesus falou. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Você está cuidando da sua alma? Você está pensando na sua eternidade? Eu creio que todos aqui desejamos ardentemente, todos os dias nós buscamos o Senhor, porque nós queremos estar com o Senhor. Nós desejamos a salvação do Senhor e nós temos essa certeza, nós cremos nessa certeza de morar com o Senhor. Mas escuta aqui o que a palavra do Senhor fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Ponham em ação. A palavra de Deus está dizendo para que a gente coloque nossa salvação em ação. E nós somos salvos pelo quê? É graça ou obras? É a graça. Por que nos preocupamos tanto com as obras? Por que nos preocupamos tanto com fazer e esquecemos de ser?
como eu tinha falado antes, em relação ao se exaltar, ao se achar, se colocar melhor do que os outros, é um comportamento espiritualizado de ser melhor, de ser maior do que o outro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, faço. E não é. Não lembra do ser. E Jesus não está preocupado com o que a gente faça. Porque se você faz sem você ser, você está fazendo errado. Para você fazer da maneira certa, primeiro você tem que ser. Se quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar sua vida irá perdê-la. Mas aquele que perder sua vida por minha causa, Jesus disse, irá salvar. E o que a gente tem feito? Como é que a gente tem vivido? Procurando salvar a si mesmo ou disposto a morrer por Jesus para realmente receber a salvação? Para realmente ter a vida eterna, como Jesus disse, que não é por obras, mas é pela graça. Hoje as coisas estão tudo invertido, igreja. As pessoas querem receber a salvação, mas é pelo que elas fazem, porque está sendo ensinado errado. O povo não tem se voltado para a palavra de Deus, porque tem poucas pessoas com coragem para apontar o erro, mas não apontar acusando, não, apontar com amor e dizer: Jesus te ama e Ele quer limpar o teu coração. Se volta para o Senhor. A igreja está caída, prostituída, adulterada, justamente por isso. Porque não tem pessoas que prezam, que zelam, que amam o povo de Deus. Verdade. São lobos vestidos em pele de cordeiro. Ei, escute. Não caia nesses enganos, não. Não caia, não. Se volte para a palavra do Senhor. Se volte para a palavra do Senhor. Jesus conhece o meu e o teu coração. Sim ou não? Sim. E eu vou tornar a repetir: Ele ama a sinceridade no teu íntimo. Não adianta 1, 2, 3 horas de oração, 5, 6, 7, 10 capítulos de leitura da Bíblia diariamente, se isso eu só estou fazendo por fazer. Deus vê a minha intenção. Que a minha e a sua intenção hoje, amanhã e depois seja ser menos, seja sumir, desaparecer. João era primo de Jesus, e desde o ventre ele era cheio do Espírito Santo. Quem aqui teve esse privilégio? Ninguém. E ele, que desde o ventre já foi cheio do Espírito Santo, disse: importa que ele cresça, eu diminua. Essa palavra ela tem que estar na nossa boca, irmãos. Mas não só falada por falar, nossa, que versículo bonito, e dizer assim para Jesus: importa que tu cresça, Senhor. Não, tem que vir do coração, ser real, ser verdadeiro diante do Senhor, porque os olhos do Senhor estão vendo tudo. Os meus olhos estão vendo vocês aqui, a gente está vendo cada um aqui agora, mas só o Senhor vai ver quando cada um for para suas casas. Só o Senhor vai ver o que cada um vai fazer amanhã. E é cada um de nós que vai prestar contas a Deus naquele dia. Você está pensando que você vai pegar uma carolinha na fé do outro irmão, né? Não, mas não. Você tem sua fé, você tem sua vida, e você tem uma prestação de contas a dar a Ele, o justo juiz. Então, se você está errado, se corrija. Se você está sujo, se limpe. Se você está torto, pede: Jesus, endireita. A palavra do Senhor nos diz, e nós conhecemos, para buscarmos ao Senhor enquanto podemos achá-lo, invocá-lo enquanto Ele está perto. Mas quanto da palavra de Deus a gente conhece, a gente já decorou os versículos
E o quanto desse conhecimento nós temos, será que é o mesmo que nós praticamos? Que nós vivemos? Eu não estou julgando ninguém, não estou acusando ninguém. Mas eu acredito, irmãos, que se fosse do mesmo jeito como a gente conhece e sabe falar de cor a palavra, vivendo a palavra, a nossa vida seria diferente. Muito mais do que já é. Porque graças a Deus, pela glória de Deus, a graça do Senhor, a vida do irmão Edson, Felipe, Vinícius, Érica, cada um de nós aqui, glória a Deus pela sua boa obra que Ele começou na minha, na sua vida. Foi Ele que começou uma boa obra, Cristo. O pessoal de Gálatas lá atrás cometeu um erro, não cometa o mesmo erro que eles cometeram. Se você for ver Gálatas, a palavra do Senhor vai dizer que eles, Paulo, corrigindo eles, disse: vocês corriam tão bem, vocês estavam indo tão bem. Quem foi que desviou vocês da verdade? E ele disse: com certeza, isso não foi Deus que fez. Vocês começaram a vida pelo Espírito e agora querem terminar pelas suas próprias forças. Foi o que Paulo disse. A obra que Jesus começou na minha e na sua vida não foi porque eu e você foi lá na porta do Senhor, no céu, Senhor. Não, porque eu e você, a gente estava cego, perdido, merecedor de condenação. E Ele quis, por nos amar na sua riquíssima misericórdia, vir ao nosso encontro. O céu é paz. Amém ou não amém? O céu é alegria, o céu é felicidade, o céu é verdade, pureza. E Jesus olhou para o mundo e Ele viu trevas, podridão, condenação, ruína, miséria. Mas além de tudo isso, Ele viu um povo, que Ele disse: é a minha criação. Aí o pai disse: então vá lá, meu filho, vai salvar eles. Eu disse: eu vou, pai. E vai ser com o meu sangue. E o pai disse: verdade, filho, porque não tem nada que tire o pecado, se não for o sangue. E é o seu. O sangue puro e imaculado, que Jesus derramou na cruz por mim e por você. Será que você tem honrado esse sangue? Será que você tem entendido que a palavra de Deus fala que foi um alto preço? A gente vê aqui na palavra, irmão, e essa palavra ela é viva, ela é eficaz. Permite ela entrar no teu coração para tu ver o que tu sente, para tu ver o que tu vê espiritualmente, o que tu entende. A partir do momento que tu abre o teu coração e a palavra vai lá e ela entra. Aleluia. Porque a palavra em várias partes sempre vai dizer um alto preço, um alto preço, um alto preço, preço de sangue, preço de sangue. Mas com a nossa vida em pecado, em orgulho, em divisão, em inveja, a gente está fazendo isso aqui, ó, no sangue do Senhor. Porque Ele não derramou o sangue dele para eu e você viver na contenda, na inveja, na malícia, na mentira, no engano, no ser escravo do pecado. Não! Jesus derramou seu sangue para nos purificar do pecado e para que, como igreja, irmãos em Cristo, amemos uns aos outros. Se um está fraco e eu estou forte, eu vou lá fazer o que pelo fraco? Eu vou ajudar ele, né? Vou estender minha mão para ele. Enquanto eu posso estender minha mão, porque se eu não vigiar, eu também vou estar do mesmo jeito. E é o que a palavra diz: aquele que estiver em pé, cuide-se para que não caia. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Todos iguais. Assim como eu preciso de você, como você precisa de mim, todos nós precisamos uns dos outros, porque o cabeça da igreja é Cristo. Não é eu nem é você, não. É Jesus. Nós só somos apenas o corpo do Senhor, membros do corpo do Senhor. É Jesus quem fortalece a igreja, é Jesus quem alimenta a igreja, é Jesus quem fortifica a igreja. Aleluia. É Jesus. E Ele faz isso por meio da minha e da tua vida, através do Espírito Santo, porque eu e você não podemos fazer nada sem a presença do Espírito Santo. Sem o agir do Espírito Santo na minha e na sua vida, nós não podemos fazer nada. A única coisa que eu e você nós fazemos é pecar, é ser
rebelar contra Deus, é virar as costas para o Senhor. Mas a partir do momento que quando a gente fecha os nossos olhos, abre o nosso coração para o Senhor e ouve a voz do Espírito Santo lá no nosso coração, para nos tratar, para nos curar, para nos libertar e nos transformar, aí sim nós entendemos qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus. Eu quero terminar essa palavra, irmãos, lendo o que Deus falou através do profeta Oséias, e uma outra palavra do Novo Testamento que diz assim: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Como é que está o seu amor pelo Senhor? Seu amor pelo Senhor é constante? Seu amor pelo Senhor é fiel? É forte? Quando está tudo bem, você diz amém, glória a Deus. Senhor, eu te amo. Mas e quando está tudo mal? Seu amor pelo Senhor vai continuar mesmo? Imagine nesse momento entrar por essa porta aqui vários homens armados, colocar a arma na sua cabeça e dizer: você ama o seu Deus? Amo. Então eu vou fazer essa pergunta, essa proposta para você. Se você negar seu Deus, eu não lhe mato. Mas se você não negar, eu vou te matar. E aí? O que eu e você faríamos? Porque quando o pai fez o plano com o filho disse: pai, eu vou, porque eu os amo. E o pai disse: você está pensando a mesma coisa, filho, que eu, porque isso também está no meu coração por eles. E ele não pensou duas vezes, não. Jesus não hesitou, ele não deu um passo atrás, ele foi até o fim, obediente até a morte, e morte de cruz. Quem conhece o livro de Oséias sabe que fala do povo de Israel como uma prostituta, adúltera, um povo que estava infiel. E Deus usou a vida desse homem para se casar com uma mulher prostituta, para comparar o amor dele com o povo. Porque a prostituta traía Oséias, ia lá para os prostíbulos, para os amantes, e depois Deus chegava e falava: Oséias, vai lá buscar ela. E Oséias ia lá, pagava preço por ela e trazia ela de volta para casa. A mesma coisa que Deus estava fazendo pelo povo. E Deus fala que o amor do povo era como uma neblina que logo evaporava de manhã. Então Deus termina essa palavra de Oséias, capítulo 6, falando que Ele não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Que Ele não quer holocausto, mas Ele quer conhecimento de Deus. Escuta o que Deus está falando para mim e para você. João capítulo 17, versículo de número 3. E esta é a vida eterna: conhecer a Deus, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Essa é a vida eterna, irmãos. Conhecer a Deus. O quanto de Deus nós conhecemos que temos o nosso coração capaz de renunciar, de a partir de hoje abrir mão de orgulho, de inveja, de maldade, de ódio, de uma vez por todas, em nome de Jesus Cristo, acabar com a divisão, que é uma obra da carne que se levanta dentro da casa de Deus para colocar contenda entre os irmãos. Quanto de nós estamos dispostos a quebrar, rasgar nosso coração? Porque a palavra do Senhor diz que quer que a gente rasgue o coração e não as vestes.
Olha o que Jesus disse: se vocês soubessem o que significa esta palavra, misericórdia quero e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? Amém. É verdade ou não? Verdade. Ou Jesus mentiu quando ele falou isso? Verdade. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Jesus chamou eu e você de hipócrita. Eu e você somos hipócritas quando nós apontamos o erro do outro, julgando o outro, dizendo: irmão, está errado, olha o que tu está fazendo, para de pecar, quando a gente está pecando e a gente não se conserta primeiro. Quando nós fazemos isso, nós somos hipócritas. Hipócrita é uma pessoa falsa, mentirosa, fingida, enganadora. E Jesus chama eu e você disso quando nós agimos desse jeito. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, nos humilhamos e confessamos, assumindo nosso erro, dizendo assim: Senhor, eu estou errado, mas antes que eu fale alguma coisa para o meu irmão, me corrija primeiro, Senhor. Porque a nossa vida, ela não é somente vista pelo Senhor, ela é vista também por cada um de nós aqui. A única criança que tem aqui é só Elias e Júlio. Mas eu e você não temos mentalidade de menino, não. Nós vemos o comportamento um do outro quando erramos. Sim ou não? Sim. Se a gente dizer que a gente não vê, a gente está mentindo, a gente vai ser falso. Tem que ser verdadeiro. E o que o Senhor Jesus quer, eu vi o Vinícius fazer alguma coisa errada. Eu não chego a ele naquele momento para falar. A primeira coisa que eu tenho que fazer, orar por ele. Tem que orar. A maior demonstração que você tem de amor por alguém é orar. E principalmente quando essa pessoa te fere, quando essa pessoa te machuca. Você está ali de joelho, falando o nome daquela pessoa e orando por ela, pedindo para Deus salvar, libertar. E eu finalizo, irmãos, essa palavra dizendo o seguinte, que a palavra do Senhor nos diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Deus assim formou o corpo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Eu agradeço pela minha oportunidade, e o desejo do meu coração e a minha oração, eu creio que também esse é o desejo, irmãos, da igreja, do Senhor, que seja a nossa vontade, que a gente viva na unidade do Senhor Jesus, por meio do Espírito do Senhor. Todos os dias Deus ele fala comigo e com você. Todos os dias Deus vai continuar falando na minha e na sua vida. Todos os dias Deus vai continuar trabalhando na minha e na sua vida. Mas escuta uma coisa: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se amanhã você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. A palavra do Senhor nos diz: porque quem rejeita a isto, não está rejeitando aos homens,
mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Cada pessoa que sobe aqui, nas oportunidades que teve hoje, que terá amanhã, a palavra que nós pregamos, que Deus nos dá, é para a edificação da igreja, para o encorajamento, para a exortação da igreja. Porque é desse jeito que Jesus quer ver a igreja, lavada, remida e purificada, santa, transformada, diferente. Nós somos um povo que fomos tirados das trevas para a luz, para andar na contramão disso aí, ó. Para quando os do mundo olhar para a gente, ver luz. E não como sempre ouvimos aí, para ser crente que nem isso aí, não quero não. Gente, isso é uma vergonha, é uma tristeza. Que a gente possa colocar a mão na consciência e ter vergonha na cara a respeito dessa fala que tem por aí. E se voltar para o Senhor e dizer assim: Senhor, que tipo de crente eu tenho sido, meu Deus? Porque só o Senhor pode transformar a minha e a sua vida. Mas como eu tinha falado antes, eu torno a repetir. Se eu e você dermos lugar ao Senhor, cada vez mais o Senhor Jesus ele vai transformando o nosso coração. Para que naquele grande dia a gente não tenha vergonha e nem medo do Senhor, mas a gente tenha alegria pela presença do Espírito Santo, com a certeza de que vamos ser salvos, não confiado no que fazemos e nem em quem nós somos, mas confiado na graça dele e no que ele já fez na cruz por nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém, querido? A palavra bem explicada, né? Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Está chamando o Leandro aqui na frente, para estar orando por ele, amém? Glória a Deus. Qual pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Vamos já, meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo da verdade, a tua palavra foi pregada, Senhor. A tua palavra foi pronunciada como ela é, Senhor. E como devemos praticar, ó Deus. Diante da tua presença ainda continuamos nesta casa. Te adoramos, exaltamos, te glorificamos e bendizemos que só o Senhor tem poder para curar e libertar. Ó Deus, tudo Deus sabe em tuas mãos. Todo o trabalho dele, meu Pai. Ó Deus, que ele continue sendo fiel no pouco, para que no muito o Senhor venha colocar ele, meu Pai. Ó Jesus, eu sei que a fúria do inimigo contra ele, meu Pai. Ah, meu Pai está furioso. O inimigo está, meu Pai, rosnando como um leão. Meu Deus, os levante é grande, mas nós cremos porque está conosco é maior. Ó Deus, toma Leandro em suas mãos. Ó Deus, toma aquela irmã dele em suas mãos. Toma aquela sobrinha, meu Pai, toma o sobrinho. Toma aquela casa. Manifesta o teu poder. Age naquele lugar. Age no trabalho dele, meu Pai. Renova ele com o primeiro amor. Traz a essência da tua presença, meu Pai. Ó Deus poderoso. Ó Deus maravilhoso e santo. Ó Deus digno de toda honra. Eu verei, meu Pai, a glória do Senhor se manifestar na vida do Leandro. Eu vivo para crer, meu Pai. Eu vivo para crer no Deus da aleluia de transformação, no Deus de multiplicação, no Deus de vida e vida com abundância, no Deus que deu seu Filho para nos travar uma nova aliança, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abraça a causa do Leandro, meu Pai. Abraça a causa deste homem, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, soberano, eu te peço aqui esta noite eterna, entra com providência, dá vigor, meu Pai, mas
mas que ele se diminua e cresça o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Deus é contigo, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o Júlio em nome de Jesus. A glória do Senhor. Amém? Aleluia. Agora vamos para ir para casa, né? Glória a Deus. Amanhã ainda tem mais. Tudo dos jovens. Amanhã 3 pregadores, né? Um entrega para o outro. Glória a Deus. Amém, igreja? Que esta igreja venha permanecer pregando a palavra como ela é, né? Palavra que salva, cura e que liberta. Nós não vemos no Novo Testamento Jesus dizendo: venha que eu vou te dar fazenda. Venha que eu vou te dar. Eu vi Jesus dizer para o rico, dizer: larga tudo, vou dar tudo e me segue. Né? Eu vi Jesus no meio dos pescadores dizer: larga aí tua rede, Elivan. Larga aí teu barco e me segue. Que eu vou te fazer pescador diferente de homem. Sabe por quê? Porque Jesus não está nem aí pelo que a gente tem na terra. Jesus não está nem aí por o meu salário. Aleluia. Jesus quer ver você valente. Aí sabe o quê? Saqueando o inferno e povoando o céu com a alma. É assim que Deus quer. Ah, mas o crente não pode ser rico, não pode. Nós conhecemos Jó, pela fé o mais rico da região, do continente. Abraão era homem rico, né? Ah, pode. Sim. Mas o ensinamento de Jesus busca primeiro o reino. O ensinamento de Jesus é esse, irmão. O que nós merecemos, Deus nos dá. Seja fiel no pouco. Volta a repetir. Que no muito Deus te coloca. Ah, vamos fazer um voto. Vamos fazer um voto. Pega um envelope. Aleluia. Além do dízimo e a oferta. Faz um sacrifício aí pela tua casa. No envelope. Faz um sacrifício aí pelo teu carro. No envelope. Porque Deus te honrar. Esquece tudo na terra e foca no céu. Aleluia. Que Deus te honra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oramos em nome de Jesus. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó Deus de mistério, Deus de poder. Ó Deus grandioso e poderoso. Ó Deus santo. Toma junto tuas mãos, Senhor. Continua dando sabedoria a este jovem, meu Pai. Ó Deus, entra com providência da sua esposa, tua filha, Isadora. Oh, maravilhoso e conselheiro. Espírito da verdade. Toma, meu Pai, aleluia. O vento desta mulher. Aquilo que era seca, meu Pai, faz brotar em nome de Jesus. Meu Deus,
receber. Que o grande amor, a Deus comunhão do Santo Espírito de Deus esteja hoje para todos sempre, parando e fazendo morada em cada coraçãozinho. E os que creem, grais, se Deus é por nós. Operando o Senhor.